Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar o nosso culto, queridos. Deixe-me avisar algumas das nossas atividades aqui brevemente, lembrando aí do nossa atualização do hall de membros. Esse o primeiro? Tá aqui, né? Eu não estou vendo ali, tá desligado. Então, todos os domingos antes dos cultos, vamos lá. Todo mundo que não fez ainda e que é membro da igreja, faça, tá bom? E nós teremos assembleia esse mês, não marcamos a data ainda, né? Mas teremos assembleia. Então, se você não é membro, mas quer ser membro da igreja e já é batizado, fala comigo. Se você não é batizado ainda, também fala comigo, mas a gente vai ter batismo depois só, tá bom? Uma coisa de cada vez. Mas se você já é batizado e quer se tornar membro da igreja, fala comigo que a gente marca um momento para a gente bater um papo, tá bom? Sábado, temos aí o evento dos jovens, Tropical Luau Night. Tá bom? Será aqui na frente, né? Na casa da Lai e da Jenny, certo? Aqui, atravessando a rua, literalmente, aquela casa verdinha ali, tá bom? Então, deu o nome, né, Rio? Então, dá o nome lá para você mesmo? Pode ser para mim, para Jenny. Então, levanta a mão aí, as duas. Vamos lá, ó. A Jenny está aqui embaixo, a Rio lá em cima. Dê o nome lá. A ideia é crescermos em comunhão, retomarmos os nossos encontros, conhecer também mais uns aos outros, né? E, obviamente, nos edificar uns aos outros também. Então, participe, tá bom? Juventude. É isso? Estamos aí na nossa campanha de mesas e cadeiras. Então, se você quiser contribuir, olha lá, subiu mais um pouquinho, ó, agora pegou no breu aí o negócio, tá? Toda semana sobe um pouquinho. Então, participe aí, contribuindo para a gente comprar nossas mesas e cadeiras aí e trocar esses nossos assentos. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? Não tem mais nada não, né? Eu tô meio devagar hoje, gente, porque eu tô numa pegada meio... Eu não tô falando meio mole, eu tô achando que tô falando meio mole. É a idade? É a idade, sim, tá bom. Vamos orar, meus queridos, para nós começarmos o nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã e que temos a oportunidade de nos encontrar uns com os outros e com o Senhor como corpo, ó Deus, ouvindo a Tua voz e também proclamando louvores ao Teu nome. Amém. Essa é a nossa adoração que nós entregamos ao Senhor, que é só uma pequena parte de toda a gratidão que nós sentimos pela Tua salvação, Amém. Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração essa manhã. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. 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 Convido você a ficar em pé, vamos juntos adorar o Senhor. É para isso que estamos aqui nessa manhã, para louvar e exaltar o nosso Criador. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. No
Esse é o nosso desejo nessa manhã, ó Deus. A cada dia poder estar mais perto do Senhor, ó Deus. Obrigado porque Tua palavra nos garante que aquele que a chegar ao Senhor, ó Deus, o Senhor receberá de braços abertos. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, a Tua misericórdia, ó Deus, que a cada dia é derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Por ser um Deus tão amoroso, nós Te louvamos nessa manhã por tudo. Tão perto está, Senhor, movendo ao meu redor, dizendo eu posso ver, mas eu sei que eu posso ver.
Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Convido a Rio que possa vir aqui à frente. A Rio nos ministrará a palavra nesse momento. Vamos orar, pedindo para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Maria, você pode estar orando para a gente? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, ó Deus. Estamos aqui gratos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para Te louvar, para ouvir mais da Tua palavra a cada dia, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, ser instrumentos usados em Tuas mãos a cada dia, meu Deus. Use, Senhor, para que nós possamos fazer a diferença nessa nação, ó Deus, que está tão carente de Ti. Mas estamos aqui, Senhor, firmes, com a fé, Senhor, que tudo vai ficar melhor, cada dia melhor, porque nós temos o Senhor, que é o nosso grande Deus, o nosso pastor, meu Deus. E assim nós louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom, fui convidada a trazer a palavra no culto agora da manhã. E eu desejo que, assim como Deus falou muito comigo enquanto eu preparava, pensava... Na verdade, eu fiquei mais tempo pensando do que estruturando. Então, eu queria fazer uma oração mais uma vez, para que o nosso coração esteja muito sensível. Porque, muito mais do que aquilo que será dito, ou da forma como será dito, mas é o quanto a palavra vai penetrar no nosso coração e fazer sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, na verdade, é isso que importa. É o quanto aquilo vai fazer sentido para a gente, para aquilo que a gente está vivendo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela oportunidade que nós temos em ser teus filhos. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós temos a tua palavra de forma muito viva e eficaz no nosso dia a dia, em todas as situações. Que essa palavra penetre no nosso coração de uma forma muito profunda, Pai. Eu acredito de que o Senhor tem poder para isso e tantas outras coisas. Fortalece a nossa fé em todas as formas, de todas as maneiras, para que nós possamos colocar isso também de forma prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu fiquei pensando muito junto com Deus a respeito de algo, e aí eu entendi que faria muito sentido compartilhar uma coisa que tem ecoado muito no meu coração. E uma dessas coisas é com relação ao contentamento, que é algo extremamente difícil. A palavra é muito bonita, mas é uma coisa muito desafiadora e difícil de viver. Porque o contentamento, ele traz vários desafios para a gente quando nós colocamos isso na fé cristã. Porque a falta dele é muito comum e também pode ser muito danosa para a nossa vida. Porque a falta de contentamento faz com que a gente comece a buscar qualquer coisa em qualquer lugar para suprir aquilo que a gente nem sabe direito o que precisa. Então, eu queria convidar você a abrir comigo no texto que eu escolhi como texto base, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 3, a partir do versículo 3, né? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende.
Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E eu queria parar aí. 1 Timóteo 6, de 1 a 8. Não, de 3 a 8. E eu comecei a pensar num contraponto. O texto fala com relação a dinheiro e todo o contexto tem muito sentido com isso, pensando muito na situação em que a igreja em Éfeso vivia. E Paulo, sabendo de tudo isso, começa a contextualizar Timóteo também de como ele deveria agir. Então, a situação, inicial é porque eles enfrentavam muitos problemas com falsos mestres, que faziam que eles misturavam tradições, especulações, tudo isso para tentar lucrar com a religião. Nada diferente do que a gente vê hoje em dia ou do que a gente já viu. Então, muitos 1000 anos se passaram, mas as pessoas continuam repetindo padrões, que é sempre tentar se aproveitar da fé para gerar algum tipo de lucro ou de benefício próprio, que não tem a ver necessariamente, ou geralmente não tem a ver com o Evangelho. Então, quando a gente começa a pensar nisso e a gente começa a olhar para o contexto, que tem a ver com os falsos mestres e a ganância, e ali começa, então, uma denúncia com relação àqueles que usavam a religião para enriquecer e do malefício que é o amor ao dinheiro. Embora o contexto fale com relação a isso, eu não quero trazer só esse ponto, com relação ao contentamento. E do perigo que é transformar a fé como fonte de lucro. E é muito bom poder falar isso com segurança, porque existem muitas pessoas que não acham que isso é um problema, sabe? Usar a fé como fonte de lucro. E aí eu começo a pensar, mas o texto fala de que a nossa fonte de lucro é a piedade unida ao contentamento. E é um contraponto ao que, nesse texto aqui, as pessoas estavam vivendo naquela igreja, os falsos profetas naquela sociedade, porque existia um contexto ali social também. Então, imagina, uma desigualdade social enorme, pessoas com falta, e se existe um campo fértil para, por exemplo, o que hoje nós temos nome, que é a teologia da prosperidade, é a falta. Um solo fértil para a teologia da prosperidade é a falta. Por quê? A falta é algo que dói muito. Falando agora de uma questão social. A falta de dinheiro para comprar comida, a falta de dinheiro para comprar o básico, para suprir o básico, é uma coisa que gera um tanto quanto desespero. Então as pessoas ficam muito vulneráveis a esse tipo de teologia. E a gente não precisa ir muito longe para encontrar isso. Com certeza você conhece alguém no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, ou alguém distante que de alguma forma já foi alcançado por isso e até mesmo acredita. De que o contentamento tem a ver com quanto ele tem ou pode ganhar. E eu lembro que, quando eu fui estudar um pouco a respeito disso, quando a gente começa a pegar ali, década de 70, 80, 90, que a teologia da prosperidade ela explodiu muito no Brasil, através de várias denominações, e um discurso muito padronizado, usando a fraqueza, a falta das pessoas para lucrar com a fé daquelas pessoas. Uma fé genuína, mas frágil.
E aí, isso hoje em dia está com outra cara. E eu até chamei, eu botei aqui, né, do tipo, como se fosse uma teologia da prosperidade 2.0. Que seria o quê? O carisma unido a estratégias de marketing para lucrar com a fé. Basicamente é isso. Muitas coisas que as pessoas falam, ah, não, mas isso aqui foi algo que veio de Deus. E às vezes veio de uma estratégia científica da comunicação, para alcançar aquela pessoa e fazer com que ela dê para você uma coisa que ela nem quer dar. Ou faça uma coisa que ela nem quer fazer. É usar de forma abusiva a fé das pessoas e fazer com que a falta que elas tinham fique maior ainda. E como eu falei, embora o contexto fale sobre dinheiro, eu não quero falar só com relação a isso. Porque Paulo fala muito de que um antídoto com relação a isso é a piedade unida ao contentamento. E aí, quando a gente fala em piedade, é justamente essa reverência e essa devoção a Deus, que expressa a nossa conduta, a forma como a gente vive e como a gente se coloca diante de Deus de forma sincera. Não para que as pessoas vejam como a gente age ou como a gente tem que ser, mas uma vida de fato clara e límpida diante de Deus e diante das pessoas também. Então, quando eu comecei a parar para pensar nessa questão do contentamento, eu falei, tá, o texto fala com relação a isso, mas eu não posso também pensar que é só nisso que toca na nossa vida. Como, por exemplo, muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar contentamento em questões emocionais, em questões espirituais, em várias áreas da nossa vida. Porque eu não sei você, mas quando eu olho para mim, eu vejo muitas faltas. Muitas coisas que eu falo, nossa, mas parece que existem lacunas, que existem coisas ainda que precisam de alguma coisa aqui para preencher esse espaço. Porque na prática é isso. É muito difícil você encontrar alguém que consiga olhar para dentro de si e não veja nenhuma falta. Porque, como eu disse, a falta deixa a gente suscetível. E que faltas, né, poderiam ser essas? Falta de pertencimento, uma baixa autoestima, o orgulho que revela uma falta e tantas outras coisas. E aí é muito difícil encontrar contentamento. E aí, numa busca desenfreada, a gente começa a correr atrás daquilo que é vão. E aí muitas pessoas querem achar contentamento numa vida acadêmica, querem achar contentamento nas suas finanças, querem achar contentamento em relacionamentos amorosos, querem achar contentamento na religião. E aí a gente começa a se entupir, se entorpecer de um monte de coisa que a gente nem entende, porque a gente tem uma falta. Mas se eu conseguisse falar em outras palavras, é como se a gente olhasse um monte de fragmento numa coisa que não é inteira, que não dá para ver de forma clara. E eu até anotei aqui, com certeza um dos maiores perigos é quando a gente não admite que tem essas faltas. Quando a gente não consegue olhar para si e dizer, olha, eu dependo e preciso de Deus porque eu sou uma pessoa em falta, que eu tenho muitas faltas, que eu tenho muitas lacunas, que se eu não correr para Ele, eu vou buscar preenchimento em outros lugares. Eu lembro de quando eu fiz uma das viagens, eu acho que foi uma das que eu estava no México, e uma das pessoas que eu estava ali aconselhando,
ela compartilhou comigo que ela estava com muito medo. Falei, tá, mas medo de quê? Aí ela, eu estou com muito medo porque eu não consegui vir a todas as atividades que eu precisava vir na igreja. Eu não consegui dar uma oferta X especial que me foi pedida. E eu estou achando que alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Isso é mais comum do que parece, tá? Aí eu falei, mas por que você acredita que alguma coisa ruim vai acontecer com você? Aí ela falou, porque eu sinto que fazendo tudo isso eu estou em falta com Deus. E ali juntos na palavra, a gente foi conversando. Não sei como ela tocou a vida a partir dali, mas eu vi claramente o resultado, seja da teologia da prosperidade, ou de você usar da falta do outro para benefício próprio. Porque isso é uma coisa que, assim, é igual fogo, sabe? Que vai alastrando tudo e consome tudo. E aí é muito difícil falar de contentamento e dizer, olha, se você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem o que compartilhar, você pode encontrar contentamento em Cristo. A vida vale a pena, a vida pode ser boa. Apesar de todas as outras coisas que não são boas. Porque se a condição para eu me sentir inteiro em Deus for que todas as coisas estejam dando certo e caminhando bem, segundo o meu olhar na minha vida, existe um perigo muito grande que a gente pare de olhar para o lado. Porque aí, se as coisas estão dando certo para mim, eu posso dizer que eu sou contente em Deus. Mas se as coisas começam a dar errado de alguma forma e eu me sinto numa corda bamba, eu vou buscar contentamento em qualquer outra coisa. Mas eu não acho que Deus é suficiente para isso, porque eu acho que eu preciso ou dar uma ajudinha, alguma coisa assim. E eu acho que se eu pudesse pensar um pouco com relação a isso, pontuar, o primeiro seria de que o contexto sociocultural e econômico afeta muito a forma como a gente vê e encara o contentamento e como ficamos vulneráveis a teologias e padrões inconsistentes. Porque a gente falou aqui, ok, a teologia da prosperidade, que encontra um campo fértil nas nossas faltas, mas também existem muitos outros padrões. Como, por exemplo, você acreditar que você é aquilo que você tem. Você acreditar que se você não fizer, você é menos do que o outro. São padrões, são crenças que nós carregamos às vezes. Ou acreditar que você precisa ter uma habilidade muito especial para ser alguém mais importante. Ou acreditar de que tem tanta coisa ruim acontecendo que não é possível de que a vida possa ser boa de alguma forma. Existem muitos padrões inconsistentes e que prendem a gente e que, de fato, cegam a gente viver uma vida de contentamento em Cristo. A insegurança de se sentir menor diante de tanta desigualdade pode fazer com que a gente dedique a vida buscando contentamentos frágeis e vazios. E quando eu estava até pensando e escrevendo com relação a isso, tudo que é frágil e vazio é tudo aquilo que a gente pode perder. Porque olhando sinceramente para a nossa vida, nós somos pessoas muito frágeis. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, amanhã, ano que vem. E se a gente se agarra naquilo que a gente tem ou pode conquistar, a gente pode viver uma vida inteiramente insegura e ansiosa, sempre pensando que tudo tem que sempre estar sob controle e sob o nosso controle.
E quando o negócio sai do controle, a gente se desespera. E às vezes no desespero a gente esquece de que Deus é aquilo que a gente nunca vai perder. E de que os nossos anseios são eternos. E aí eu fiquei pensando, se eu pudesse descrever numa imagem, eu diria que essa coisa que é fragmentada, essa barra que é fragmentada, que é cheia de lacunas, ela só pode ser preenchida pela graça de Deus. E eu lembro de uma vez que eu estava num lugar, eu não lembro aonde eu estava, em alguma viagem missionária da vida, que a gente estava dormindo. Era só um lugar que tinha do tipo umas paredes, um telhado, e quando o dia ia começando a clarear, aqueles feixes de luz entravam assim. Então não ficava escurinho para dormir mais. Então 4h30, 5 horas da manhã já estava todo mundo de pé, vamos embora acordar, não dá mais para dormir. E eu lembro do dia que eu acordei e aquela luz entrando assim pelas frestas. E aí eu estava pensando nisso ontem. Se eu pudesse definir a graça de Deus suprindo todas essas faltas, seria isso. Esse feixe de luz que vai cobrindo qualquer tipo de fragmento que a gente tenha. Que vai sanando e que vai trazendo luz para o nosso caminhar. E isso só é possível por causa do amor. E a minha oração ontem e hoje, antes de vir, foi: Senhor, eu quero encontrar contentamento em Ti. Por mais que, às vezes, eu caia na tentação de querer encontrar contentamento em outras coisas. Coisas até que parecem lícitas, que parecem boas, que parecem fazer sentido, mas que, ao invés de me levar mais perto de Deus, me colocam mais perto de mim, do meu orgulho e do meu achismo de que só é possível porque eu fiz. E aí eu pensei, né? Quando a gente fala em lucro, todo mundo quer ter lucro com alguma coisa. A gente não quer sair perdendo sempre. A gente quer ganhar também. E isso é uma coisa natural. Mas aí quando eu paro para pensar, então qual é a fonte de lucro? O texto fala. É a piedade unida ao contentamento. É uma vida sincera diante de Deus, unida ao contentamento de que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Que é a segurança de que nós estaremos com ele para sempre. A gente pode passar por coisas muito ruins nessa vida. Doenças, faltas, dores, perdas, coisas incalculáveis que emocionalmente deixam a gente devastado, que tiram o nosso chão. Mas quando eu paro para pensar, mas tem uma coisa, isso tem ponto final, todas essas coisas, mas tem uma coisa que é um eterno 3 pontos, reticências, que é uma vida eternamente com Ele. De que não vai ser essa vida de dor, de surpresas, em que eu vou precisar ficar ansiosa porque eu não sei o amanhã. E uma das coisas que tem me feito refletir muito isso é que eu conheço muitas pessoas que passam a vida correndo atrás do vento. Do tanto que precisam trabalhar, para o tanto que precisam ganhar, porque já tem aquele carro, mas precisa de um melhor, porque tem alguém que tem um melhor. Ou então a casa precisa ser melhor, porque precisa fazer uma viagem melhor, e eu não vejo problema nenhum nisso. Se eu pudesse, eu teria um carro muito melhor. Se eu pudesse, eu viajaria bastante. E para lugares maravilhosos. Para descansar. Não só para missões. Mas eu encontro contentamento no que eu vivo hoje. Porque isso não pode ser o objetivo da minha vida. Eu acredito que essas coisas são muito mais consequência de uma vida piedosa diante de Deus do que o objetivo. E quando eu olho para pessoas que vivem em função disso, eu falo: Senhor, muito obrigada, porque eu não preciso viver em função disso.
daquilo que eu tenho que ter. Porque aquilo que eu preciso ter, eu já tenho. É de chegar, às vezes, de um dia super cansado, no fim da noite, e olhar e falar assim, ainda bem que isso não baseia a minha vida. Seja um trabalho, algumas relações na família, algumas coisas que a gente ouve, que passa, de olhar e falar, Senhor, eu sei que em Ti eu sou muito mais do que tudo isso. O Senhor não olha para a minha produtividade. O Senhor olha para alguém que o Senhor ama. Então, se eu pudesse finalizar de alguma forma isso, descrevendo, é que admitir as nossas faltas é assumir uma posição de fragilidade e contrição diante de Deus, que com a sua maravilhosa graça nos preenche. Aqueles feixes de luz no telhado de manhã. Aquela luz que entra e ilumina, que encontra cada fresta que você nem sabe que existe. Cada falta, cada coisa, a graça de Deus está ali. Ela encontra, ela acha e ela preenche. E o convite é justamente para encontrar esse contentamento como fonte de lucro, que na verdade é um lucro de uma vida diante de Deus em que a gente pode ser feliz apesar da dor. Às vezes é o que as pessoas dizem que é a alegria que não faz sentido. Que sentido tem você estar alegre se tem tanta coisa acontecendo? O sentido é eterno. Se a gente buscar sentido para a alegria e para a felicidade, naquilo que a gente vive só aqui e agora, o sentido total, a gente vai ficar à mercê das situações. E aí qualquer coisa vai roubar a nossa paz. Mas quando a gente olha para a vida e desfruta, como o Cacau compartilhou no domingo, e desfruta com alegria, com contentamento, com segurança, porque tudo é de Deus e tudo é para Deus. A gente consegue entender que isso só faz sentido porque nós vivemos como aqueles que viverão eternamente com Ele. De que a gente pode ter muito ou pouco. Mas existe uma coisa em que nós temos num pilar de igualdade, que é o tanto que nós somos amados. O tanto que Ele me ama é o tanto que Ele te ama. E isso é suficiente. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque é só no Senhor que nós podemos achar contentamento, alegria e felicidade. Porque é só em Ti que a vida pode ser boa apesar das situações. Porque nós sabemos que é no Senhor que nós vamos viver essa paz que ela ultrapassa e transpassa qualquer tipo de entendimento humano. Obrigada, Senhor, porque nós não dependemos daquilo que nós temos por vista, mas nós podemos olhar para o alto, fixar os nossos olhos nos céus, na eternidade, na certeza de que nós estamos contigo, de que nós estamos em Ti, de que o Senhor está em nós. E isso guiar a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque não é o trabalho, não são as nossas relações que dão sentido total à nossa vida, mas é a partir da nossa relação com o Senhor que todas as outras coisas ganham sentido. Obrigada por isso, Jesus. Nos ajude a encontrar contentamento em Ti. Nos ajude, Deus, a ficar inconformados enquanto nós não enxergamos esses feixes de luz irrompendo todos os fragmentos, Pai. E essa luz que nos encontra, que nos alcança e que nos desperta para um novo dia cheio de esperança, Pai. A Tua graça traz o nosso olhar de volta. Obrigada por isso, Jesus. Isso só é possível em Ti. Amém.